fazer automação porque a gente precisa cumprir porcentagem de automação, não faz muito sentido, né? Então, as empresas precisam ter claramente o que ela quer atingir com aquilo. Né? Por que ela quer automação? Ela quer automação porque todo mundo faz automação? Ou ela quer automação porque ela quer ser eficiente? E o que significa isso para ela? Em ser eficiente, em cobrir mais cenários, por exemplo, de regressão. É por isso que a gente fala muito de fazer automação de coisas que estão estáveis, né? De funcionalidades estáveis. Porque eu não vou ter falso positivo ou falso negativo, né? Ou seja, quando eu rodar a minha automação, quando eu rodar os meus testes, eu não vou ter resultados duvidosos, no sentido, falhou porque o tempo de resposta que eu coloquei entre uma execução e outra foi muito curto, né? Ou foi muito longo. Então, eu tenho um falso positivo ou um falso negativo nessas situações. Então, tem que estar muito bem definido para que eu não use uma infraestrutura ou até recursos, seja de máquina que eu vou ter que deixar para rodar, de ferramentas que eu vou ter que adquirir para rodar isso automaticamente, ou de pessoas mesmo, do time mesmo, para conferir esses resultados, se eu não tiver um objetivo muito claro. Isso aqui, o que eu estou passando para vocês é o estado da arte, mais uma vez. Ou seja, com isso em mente que a gente tem que buscar uma automação, que a gente tem que buscar dividir os nossos testes, estruturar os testes nessas camadas, definir os tipos de testes que fazem sentido para o tipo de aplicação ou para o tipo de produto que eu estou trabalhando. E não definir porque eu tenho que entregar um projeto e preciso entregar um projeto de testes para um cliente, e quanto mais tipos de testes eu fizer, mais sucesso eu vou fazer. Né? Sem objetivos, sem agregar um valor real. E quando eu digo agregar o valor real, é o que eu quero atingir com isso. Esse tipo de teste que eu vou fazer, ou da forma que eu vou fazer, seja ele manual ou automatizado. O que eu estou entregando? O que eu estou melhorando na vida do meu cliente, do usuário final desse software, do meu time, né? Então, coisas do tipo, eu quero, a empresa X quer atingir 99% de cobertura automatizada. O que significa atingir 99% de cobertura automatizada? A gente está falando de 99% de cenários que eles mapearam, de linhas de código, 99% de linhas de código, 99% baseado em quê? Em histórias. Então, assim, esses objetivos, o que eu quero atingir com cada camada aqui da pirâmide, tem que estar muito claro. Objetivos vazios, só para cumprir, eu quero atingir, eu tenho 99% de cobertura. Tá, baseado em quê? Qual que é o seu referencial? Existem muitos goals vazios, né, no mercado de QA. Né? Então, eu quero cobrir X% das minhas funcionalidades. Existem coisas que não são automatizáveis, existem cenários que não são automatizáveis. E isso pode fazer com que esse seu 99 não seja possível, né? Uma coisa é a gente mapear tudo que existe e falar assim, tá, do meu 100% do meu software, 90% eu consigo automatizar. Eu ainda não consigo, porque eu não tenho ferramenta, eu não tenho gente, não tenho time suficiente para isso, não tenho ambiente para isso. Mas eu sei que seria possível. É possível que eu automatize 90%. Os outros 10%, eles não são possíveis. E por que não são possíveis?
Porque não faz, porque são cenários, por exemplo, que não fazem sentido, são funcionalidades que são muito complexas, não faz sentido, por exemplo, ou eu tenho uma limitação técnica mesmo. Então, é uma validação, por exemplo, que é tão, que tem uma parte de user interface tão pesada que tanto detalhe, ou esses detalhes, eles mudam tanto que não faz sentido eu criar automação para aquilo. Então, eu deixo de fora. E aí, vocês concordam que o 99 não faz sentido? Porque 99 é um número vazio. Eu não estou falando que eu não sei o quanto é possível ou o quanto não é possível. Eu simplesmente estou soltando um número. Tirei um número da cartola e falei, eu quero. Né? Então, assim, às vezes esses objetivos envolvem condições de negócio que não fazem sentido, né? Não vão agregar. Então, vamos dizer que eu insista nesses 99, nesse cenário que eu falei, em que 10% aí dos meus cenários, eles não fazem sentido que eu automatize, porque é custoso, estão sujeitos muito a mudanças, são coisas muito variáveis, né? Até de negócio, ou são instáveis, estão super instáveis neste momento, então esses daqui eu prefiro executar manualmente. Então, vamos dizer que vocês recebam um objetivo desse. Tá, mas eu quero 99%. Esse é o objetivo da empresa, esses 10%, muito provavelmente vão ser, que vocês deixaram de fora, no nosso exemplo aqui, vão ser aqueles que vão gerar retrabalho, vão ser aqueles que vão sempre gerar dúvida no sentido de passou, mas será que passou mesmo? Ou não passou, será que não passou mesmo? Ou será que é só um falso positivo ou um falso negativo? O time vai ter sempre que fazer uma verificação para descobrir se é esse cenário, né? E cabe ao time voltar com isso, né? Então, assim, a gente insiste em criar algo que está gerando retrabalho. Então, esse retrabalho, e aí voltando um pouquinho no que a gente falou na aula anterior, ele precisa ser medido, tá? Para justamente esses objetivos, eu estou tentando achar a palavra em português, mas esses goals, né, essas metas que são definidas em muitas empresas, que às vezes elas não têm uma, uma razão de ser, né? Alguém tirou um número que pode até fazer sentido para um outro projeto, tá? Mas não pode ser algo generalizado, que valha para qualquer produto ou serviço ou software que seja definido. Tá? Então, o QA precisa ter um senso crítico para voltar e voltar para analisar, separar o que é automatizável ou não, classificar o que é possível automatizar e por quê, né? E para suportar a definição de um novo objetivo, de uma nova meta, que sim esteja atingível. E eu não estou dizendo que esses 10% estão para sempre, eles vão ficar assim, não. Não é isso, mas que eu tenha esses 10% e que se eu precisar de uma outra ferramenta, ou se eu precisar estabilizar mais, ou seja, eu precisar gastar mais tempo, tanto de desenvolvimento quanto de teste, para estabilizar aquela parte que hoje está instável, eu gaste o tempo para fazer isso primeiro, e depois eu crie uma meta, ou eu crie automação que agregue, sim, e que dê segurança. A automação que agrega é aquela que dá segurança. Ou seja, que eu não tenho que voltar e ficar olhando. Aquela funcionalidade, ela está automatizada e eu não preciso ficar fazendo teste por amostragem para ver, será mesmo que está funcionando? Será mesmo que eu posso confiar nessa automação? Tá? Então, automação que agrega valor é aquela que eu esqueço. Eu rodo lá com a frequência definida, toda semana, todo dia,
toda noite, enfim, e eu sei que o negativo é negativo e o positivo é positivo. Não tem meia, eu não tenho preocupação. Se eu não tenho esse cenário, eu tenho que melhorar primeiro o meu desenvolvimento, eu tenho que melhorar primeiro o meu framework de automação, o meu ferramental de automação, para depois eu pensar em ter uma meta baseada em porcentagem de cenários para automatizar, ou baseado em cobertura de linhas de código, que tem algumas empresas que usam dessa forma, ou stories mais completo.